Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos agora língua portuguesa. Antes de nós continuarmos com o assunto sobre substantivo, nós temos ainda que estudarmos o plural dos compostos, o plural dos substantivos compostos. Então, mas antes eu quero trabalhar com vocês sobre mais um tipo textual. Nós vimos o texto narrativo. O texto narrativo, ele conta uma história real ou imaginária, tem um enredo, tem personagens, tem um narrador que conta uma história, o que conta para nós, o que fala sobre o que está acontecendo no texto narrativo. Enquanto que nesse texto nós vamos ver mais, em outras palavras, numa palavra bem simples, vamos fazer um retrato escrito de uma pessoa, de um objeto, de um animal, de um local, até de um acontecimento, certo? Que é o texto descritivo. É um tipo de texto que enumera as características de uma pessoa, um local, um objeto, um acontecimento. É um retrato escrito. Às vezes a descrição é tão perfeita que a gente, na nossa mente, cria a imagem do ser que está sendo descrito. Então, por exemplo, se você me fala sobre a sua casa, você diz que você mora numa avenida pouco movimentada em questão de ônibus, mas que há passagem, há uma movimentação de carros, pessoas, que sua casa, por exemplo, é azul, tem muro alto, portão de alumínio, as cerâmicas que tem no seu muro são imitando tijolos aparentes, se tem degraus ou não. Aí você vai entrar também numa descrição. A rua é calma, não se faz muito barulho, os moradores são discretos. Tudo isso é uma descrição de um ambiente, onde se localiza sua casa, etc. Então, vamos conhecer alguma característica do texto descritivo. Nós já sabemos que o texto descritivo é um texto que enumera, expressa as características de uma pessoa, de um local, de um objeto ou de um acontecimento. E até mesmo de um animal. É um retrato escrito. Características. É um retrato verbal, quer dizer, é um retrato escrito. É um retrato em palavras, até coloquei assim, em palavras. Deixa eu virar a câmera aqui. Em palavras. Há ausência de ação, quer dizer, não tem ação no texto descritivo. Há presença de substantivos, adjetivos, locuções adjetivas. Vocês lembram que nós trabalhamos isso ano passado? Então, eu posso dizer que o adjetivo são as características do substantivo. Então, eu digo assim, ela possuía cabelos negros como a noite. Então, negros é um adjetivo. Eu digo que ela é alta, ele é forte, alta, forte são adjetivos. Então, no texto descritivo, a presença desses substantivos, adjetivos, locuções adjetivas, a linguagem é clara e com comparações, quer dizer, ao uso das figuras de linguagem. Eu posso dizer que eu conheci alguém que tinha o cabelo bem preto e ela nem era velha, mas ela começou a ficar com o cabelo branco ainda moça, certo? Porque faltava melanina, que é uma substância que dá cor escura ao cabelo, à pele. E se eu fosse descrever essa amiga minha que eu conheço, com cabelo bem preto e com alguns pontinhos de cabelo branco,
De vez em quando a gente via uns pontinhos, parecia até que ela deu luzes no cabelo. A gente poderia dizer que os cabelos dela são uma noite salpicada de estrelas. Isso é uma comparação. Isso é o uso de uma linguagem figurada, certo? Ou estaremos usando figuras de linguagem. Comparação é uma delas. Eu posso dizer que o cabelo dela é amarelo ou louro como ouro. Eu estou fazendo uma comparação, não é? O seu sorriso é brilhante, ou alegre, ou iluminante, ou ilumina como um raio de sol. Eu estou comparando o sorriso com um raio de sol. Então, isso são figuras de linguagem, são comparações. Aspectos sensoriais. Nós geralmente usamos muito aspectos, descrevemos, falamos sobre os aspectos sensoriais. O gosto dos alimentos, o cheiro das flores. Falo sobre texturas, por exemplo, eu digo que o chão que ela pisava era esburacado, ou o solo daquele rio que, devido à seca dura do sertão, ficou rachado, ficou crespo, as árvores eram de caule tortos, as flores tinham um suave perfume, embora quase não se percebia muito. Então, eu estou falando de cheiro. Ou então posso lembrar, descrever uma tarde na casa de alguém muito querido da família, em que eu comi um bolo tão gostoso que parecia que, ao lembrar, eu ainda sentiria o gosto, parecia que estava comendo agora. E isso é descrever também gosto, sabores, certo? Isso são aspectos sensoriais. Tem os aspectos físicos, que são altura, peso, comprimento. Tem aspectos também da personalidade, se a pessoa é alegre ou triste. E tem fala-se sobre o caráter, sobre o humor, se a pessoa é alegre, se a pessoa é bem-humorada, se a pessoa é honesta ou desonesta, que é descrevemos o caráter. Temos também os aspectos importantíssimos, eu não coloquei aqui, porém, são os aspectos psicológicos, se você é calmo ou é agitado, entendeu? E outras características psicológicas. Se você é triste, se você é cabisbaixo, se você é calado, sabe? Então, quando nós descrevemos como é alguém, ou eu falo de um lugar que eu visitei e falo das características, você vai imaginar na sua mente ao ponto de você criar um retrato daquilo que eu estou descrevendo para você, tá certo? Temos também o texto descritivo. Ele pode estar presente em um texto narrativo. Em um texto narrativo, às vezes, nós também fazemos algum trecho de um texto descritivo. Geralmente, o texto descritivo ele não é só descritivo. Em alguns textos, principalmente escolares, eles às vezes é apenas descritivo, mas pode aparecer textos descritivos em uma narrativa, quando eu vou contar algo que aconteceu e, por exemplo, íamos à igreja, eu estou contando um texto narrativo. Íamos à igreja e, de repente, minha irmã, ao atravessar a rua, cai próximo ao meio-fio. Se ela não tivesse recolhido a perna rapidamente, teria sofrido um acidente mais grave, porque na hora que ela caiu, poucos segundos depois, passou um ônibus. E chegaram até nós 3 pessoas perguntando se queriam ajuda. E eram pessoas agradáveis, respeitosas. Eu estou narrando. Agora vai entrar um texto descritivo. Eu vou descrever como eram essas pessoas. 2 moças e um rapaz. O rapaz era forte,
alto. Ele nem precisou da ajuda das outras pessoas, das outras duas senhoras, das duas moças, porque ele sozinho conseguiu levantar minha irmã. E ao ir embora, ele perguntou se queria trazê-la, se ela precisava que a trouxessem até em casa. Então, ela disse que não, mas ele mostrou-se uma pessoa educada, honesta, sincero. Isso aí eu estou descrevendo as características de caráter dele, né? Se ele é uma pessoa educada ou não, etc. Então, dentro do texto narrativo da queda da minha irmã, eu falei também, descrevi a pessoa que ajudou ela, tá certo? Só para lembrar, o texto narrativo é uma sucessão de acontecimentos. Conta-se uma história real ou imaginária. Uma sucessão, um fato atrás do outro, tem um enredo, tem personagens, tem um narrador, enquanto que o texto descritivo fala sobre os aspectos físicos, sensoriais, psicológicos de coisas, pessoas, lugares ou acontecimentos. Aí você diz assim, coisas, objetos, têm aspectos psicológicos? Não. Mas eu estou envolvendo também aí pessoas. Mas eu posso dizer o que aquele objeto representa para algum personagem do texto narrativo. Então, ao momento em que você vai descrever, fazer só uma descrição de alguma coisa, de uma pessoa, de um lugar, de um animal, até de um acontecimento. Mas eu também posso incluir no texto narrativo alguns trechos de texto descritivo, tá certo? E a partir daí eu quero pedir para vocês que vocês me entreguem também na sexta-feira, dia 7, né? Segunda é 3, terça 4, 5 quarta, 6 quinta, sexta 7. Então, na sexta-feira, dia 7, vocês vão fazer uma descrição sobre como é o pai de vocês ou como é a pessoa que você considera como pai. Estamos nos aproximando do Dia dos Pais. E descrever alguém, você pode descrever um avô, um tio, um padrinho, certo? Seu pai de criação, seu padrasto, aquela pessoa que represente a figura de um pai para você. Eu gostaria que você descrevesse tanto as características físicas, como a personalidade, se é uma pessoa tímida, se é uma pessoa extrovertida, certo? Se tem uma personalidade forte, é uma pessoa que ninguém consegue convencê-la facilmente, certo? Falar sobre o caráter, se é uma pessoa honesta, sincera, trabalhadora, não é? Fiel, leal, não é? Amiga, se é uma pessoa bem-humorada ou não. Então, você vai escolher um título para a sua descrição e vai descrever essa pessoa que vai simbolizar o seu pai, tá certo? Para entregar em papel pautado também, sexta-feira, nós já temos um trabalho, né, de geografia, que eu pedi para sexta-feira, mas a descrição vocês fazem, não é coisa muito longa, comprida. Pelo menos se você puder chegar a umas 20 linhas, eu vou ficar muito satisfeita, porque eu sei que você está desenvolvendo o seu ato de escrever. Prestem bem atenção, releia o texto. Tenham cuidado, se você tiver dúvida na palavra, procure um dicionário. Se você não tiver o livro, que é um dicionário, não é? Você vai até a internet e procura
saber como é que se escreve determinada palavra, se você tiver com dificuldade para não escrever. Outro dia alguém escreveu faço com 2 S's. Faço é com cedilha. Cuidado, de repente tudo ligado. De repente é de, espaço, repente. Por isso também se escreve separado. E tem gente que escreve por isso tudo junto. Então, tem expressões e palavras que nós devemos ter muito cuidado ao escrever. Essa descrição, dividam bem os parágrafos. Nesta descrição, dividam bem os parágrafos, escrevam com bem cuidado e atenção, tá certo? Continue se cuidando, amo vocês, estou morrendo de saudade. Um grande beijo em seus corações e até o próximo vídeo.